Olá, esse é um mini seminário realizado por estudantes de medicina da Universidade Federal Fluminense, da disciplina Anatomia Médico-Cirúrgico, com o tema Anatomia aplicada ao cisto de Baker. Vamos iniciar com uma pergunta muito comum nos consultórios, que será respondida ao longo da apresentação. Doutor, eu tenho uma bola atrás do meu joelho. Isso é grave? Eu tenho que operar? O cisto de Baker, ou cisto poplíteo, consiste em um gânglio cístico, uma massa revestida por células mesoteliais e fibroblastos preenchido por fluido da fossa poplítea, sendo um líquido viscoso e com alta concentração de fibrina, que ocorre mais comumente na bulsa dos músculos gastrocnêmio e semimembranoso. Seu interior pode apresentar lobulações e a parede varia de 2 a 8 milímetros. O cisto de Baker na infância é raro, geralmente é descoberto ao acaso e sem antecedentes traumáticos. Já nos adultos, geralmente há associação desse cisto com lesões intraarticulares. As patologias associadas mais frequentes são lesões do menisco medial, 82%, lesões do menisco lateral, 38%, e a osteoartrite. Estudos com ressonância magnética descrevem que a prevalência do cisto poplíteo é maior em pacientes mais velhos e com artrite reumatoide e Falar pacientes com sobre a dor. anatomia da região. Inicialmente, o cisto de Baker ele se insere na região poplítea, que possui como limites superolateral o bíceps femoral, o limite superomedial pelo semimembranoso, a parte infralateral e inferomedial pelas duas cabeças do gastrocnêmio, e a parte posterior pela pele e pela a face poplítea. A face poplítea, ela é uma face que tem majoritariamente tecido subcutâneo, gordura, e ela contém a veia sacana parva e três nervos: o ramo terminal do nervo cutâneo femoral posterior, o nervo cutâneo sural medial e o nervo cutâneo sural lateral, que se juntam formando o nervo sural. E com relação às estruturas neurovasculares, as mais importantes que seguem da coxa à perna atravessam a fossa poplítea. E essas estruturas podem ser comprimidas pelo cisto de Baker, por isso sua importância. Com relação às estruturas neurológicas, o nervo ciático ele é constituído pelo nervo fibular comum e pelo nervo tibial. O nervo tibial ele emite um ramo para a cabeça medial do músculo gastrocnêmio e um para a cabeça lateral do músculo gastrocnêmio, que está aqui junto para o músculo sóleo. Aqui temos uma emissão para o músculo poplíteo e aqui temos o nervo cutâneo sural medial e o nervo cutâneo sural lateral, que se juntam formando o nervo sural. Com relação às estruturas vasculares, a artéria poplítea é a continuação da artéria femoral, e ela passa a se chamar assim quando passa pelo hiato dos adutores. E aqui esses ramos eles fazem parte da circulação colateral do joelho, que garante a irrigação dessa região durante a flexão do joelho. Aqui temos a artéria superior medial, artéria superior lateral, artéria média, artéria inferior lateral e artéria inferior medial. E aqui temos a veia poplítea também. Bom, com relação à cápsula articular e às bolsas periarticulares, elas são importantes porque o cisto de Baker nada mais é do que o acúmulo e expansão do líquido sinovial presente na cápsula articular do joelho, que pode se expandir e se comunicar com a bolsa do músculo semimembranáceo, ou semimembranoso, ou a bolsa subtendida medial do músculo gastrocnêmico. E é por isso que o cisto de Baker sempre está na mesma posição, que é entre o músculo semimembranoso e o músculo gastrocnêmico cabeça medial. Sobre a fisiopatologia, a formação e manutenção do cisto pode ser explicada por alguns fatores. O joelho compreende ossos, tendões e cartilagens, e o líquido sinovial lubrifica cartilagens e tendões, permitindo que a perna se movimente de forma suave e reduzindo a fricção articular. A comunicação existente entre a bursa dos músculos gastrocnêmio e semimembranoso e a articulação do joelho permite o fluxo do líquido sinovial por meio de uma abertura na cápsula articular posterior até o côndilo femoral medial. Isso cria um mecanismo análogo de uma válvula na presença de efusão entre o líquido e a articulação, de maneira a regular esse fluxo. Durante o movimento de flexão e extensão do joelho, controlado pelos músculos semimembranoso e gastrocnêmio, a válvula se abre e se fecha pela tensão desses músculos. Esse efeito pode provocar o sequestro de fluido sinovial na fossa poplítea entre o espaço articular e o cisto. Além disso, a pressão intraarticular negativa durante a flexão parcial, combinada com a pressão positiva durante a extensão, resulta no direcionamento do fluxo de fluido em direção ao cisto da bursa suprapatelar durante a flexão, de modo que a pressão interarticular do joelho interfere na formação e no enchimento dos cistos poplíteos. Esses dois itens, efeito de válvula e variação da pressão interarticular do joelho, correspondem à explicação patofisiológica de formação do cisto. Nesse sentido, uma produção excessiva desse fluido pode provocar seu acúmulo na bursa poplítea, pela ação de válvula e da variação de pressão, provocando a formação do cisto. E alguns fatores são causas comuns para isso, sendo eles uma inflamação da articulação do joelho, que acontece na maioria das artrites, trauma do joelho, como rompimento de cartilagem, muito comum em atletas, ou como o alargamento da bursa gastrocnêmio semimembranoso por pequenos traumas sobre a bursa devido à contração muscular, e também a herniação da cápsula articular para dentro da fossa poplítea.
Desse modo, o cisto é raramente manifestado sozinho e é encontrado em conjunto com outras patologias intraarticulares e condições inflamatórias, como traumas, como as lesões meniscais, e doenças articulares do joelho, como osteoartrite, artrite reumatoide e também gota. Em crianças, raramente ocorre associado a alguma dessas patologias e costuma ser um achado incidental em exames físicos de rotina. Sinais e sintomas. Pacientes com cisto de Baker podem referir a presença de massa ou tumoração na região posterior do joelho. Em muitos casos, principalmente em crianças, o cisto de Baker não provoca qualquer tipo de sintoma evidente, e por isso é comum que seja identificado apenas em exames de rotina. Nos adultos, esses cistos podem causar dor e sensação de pressão na região atrás do joelho, como se fosse um caroço. Os sintomas são mais intensos ao estender a articulação ou durante prática de atividades físicas, além de poder sentir formigamento na perna e rigidez ao movimentar o joelho. Na maioria das vezes, as queixas clínicas não se relacionam ao cisto, mas são direcionadas ao problema associado a ele. Assim, queixas relacionadas à osteoartrite ou à lesão meniscal são mais frequentes. Quando ocorre rotura do cisto de Baker, o quadro clínico consiste em dor abrupta e intensa na região posterior do joelho e da panturrilha. Esse quadro muitas vezes se confunde com o diagnóstico de trombose venosa profunda. Em ambas as situações clínicas, pode ocorrer aumento de volume e empassamento da panturrilha. Já no cisto de Baker de grande volume, pode ocorrer compressão de estruturas associadas e sintomas clínicos decorrentes desta. Esse quadro é raro, mas deve ser suspeitado quando há correlação entre os sintomas compressivos e a localização do cisto. Para o exame físico, devemos avaliar o paciente em decúbito ventral como mostra a imagem. Assim que estiver nessa posição, realizar a palpação do joelho em extensão e flexão de 90 graus. Geralmente, se palpa uma massa arredondada, móvel, com sensação de conteúdo líquido e de bordas bem delimitadas. O cisto tende a desaparecer ou diminuir com flexão de 45 graus do joelho, também conhecido como sinal de Faucher. Esse teste é útil para distinguir o cisto de Baker de massas sólidas e fixas que não mudam de posição. Diagnóstico por imagem. Ao exame físico, o cisto pode ser invisível, só sendo descoberto quando há a realização de um exame de imagem, nesse caso, a ultrassonografia ou a ressonância magnética. O melhor exame nessas situações é a ultrassonografia, que pode identificar a presença do cisto, bem como delimitar seu tamanho e sua localização. Porém, a ultrassonografia pode não conseguir distinguir rotura de dissecção de cisto. Alguns diferenciais que a ultrassonografia pode detectar são aneurisma de poplítea, cistos ganglionares ou outras massas poplíteas, além de distinguir cistos com conteúdo líquido, que é o caso do cisto de Baker, de massas sólidas. Um diagnóstico definitivo de um cisto de Baker é estabelecido pela identificação de um colo cheio de líquido entre o tendão semimembranoso e a cabeça medial do músculo gastrocnêmio, como possível identificar nessa imagem. Na visão de eixo curto, o cisto de Baker normalmente aparece como uma lesão cística bem definida em forma crescente. Em uma visão de eixo longo, o cisto poplíteo geralmente tem uma aparência arredondada em suas extremidades proximal e distal. Uma extremidade afiada geralmente indica a ruptura do cisto de Baker. Por fim, pode-se realizar exames de ressonância magnética, especialmente útil na suspeita de lesões associadas ao cisto poplíteo. Diante de uma possibilidade de planejamento cirúrgico, a ressonância magnética é útil em virtude da riqueza de informações que ela pode trazer do ponto de vista anatômico. Na ressonância magnética, o cisto poplíteo apresenta baixo sinal nas imagens ponderadas T1 e alto sinal nas imagens ponderadas em T2, em decorrência do seu conteúdo líquido. O cisto de Baker consiste em uma imagem ovular bem definida e de conteúdo líquido. A ressonância magnética permite diferenciar os cistos poplíteos dos cistos paramenesquinais, pois estes últimos geralmente localizam-se nas periferias dos meniscos, medial ou lateral, e apresentam comunicação com a lesão menisquinal. Eu vou falar sobre os tratamentos. Como podemos ver, os tratamentos dependem de sintomas, tanto para adultos quanto para crianças. Com sintomas leves, mantemos o tratamento conservador, que resulta na remissão parcial ou total desse cisto. Em caso de sintomas graves, causando desconforto, podemos partir para a cirurgia ou para a drenagem. Em caso de cirurgia, pode ser feita a artroscopia, que é um procedimento endoscópico minimamente invasivo, onde é inserido uma câmara no orifício e as ferramentas necessárias para a remoção do cisto em outro, como podemos ver nas imagens. Também pode ser realizada a cirurgia aberta. Como vamos ver nesse vídeo, o cirurgião vai fazendo a incisão, na região poplítea, depois ele vai abrindo as faces para tentar visualizar o cisto. Ele toma bastante cuidado com a estrutura neurovasculares. Ele também, como podemos ver, esse cisto está localizado entre o músculo semimembranáceo e o gastrocnêmio. Podemos ver o cirurgião puxando o tendão do músculo semitendíneo, e ele toma bastante cuidado para não romper o cisto, porque isso torna mais fácil a retirada dele. Infelizmente, nesse vídeo, vamos ver que o cisto se rompe, mas isso não atrapalha ele, que consegue fazer a retirada do cisto mesmo assim. Ele realiza o fechamento da face, depois ele faz a lavagem, e realiza a sutura para terminar o procedimento. Também é realizada a drenagem, Na drenagem, como podemos ver nesse vídeo, o médico ele insere a agulha dentro do orifício e começa a fazer a retirada dele. Agora, na ultrassom, vamos ver, a retirada do conteúdo do cisto.
ele dentro da seringa e podemos ver também o resultado disso. Muito obrigado.